Eu sou o pão da vida. A menos que comerdes deste pão... Emmett Fox. Bem-vindo a mais um vídeo de Despertar da Consciência com Felipe Galhardo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ser avisado sempre que outra pérola de luz for postada. As Bem-aventuranças. E Jesus, vendo a multidão, subiu a uma montanha e, assentando-se, dele se aproximaram os seus discípulos. E ele abriu a boca e os ensinou, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por razões de justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e persigam e falsamente vos caluniem, por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Mateus 5. O Sermão da Montanha começa com as 8 bem-aventuranças. Esse é um dos trechos mais conhecidos da Bíblia. Mesmo aqueles cujo conhecimento das Escrituras é limitado, a meia dúzia dos capítulos mais familiares já leram as bem-aventuranças. Infelizmente, porém, quase nunca as compreendem e, em geral, tomam-nas como conselhos para atingir a perfeição, sem procurar ver nelas uma aplicação à vida cotidiana. Isso porque não possuem a chave espiritual. As bem-aventuranças são realmente um poema, em prosa, composto de 8 versos, que constituem praticamente um sumário de todos os ensinamentos de Cristo. É uma sinopse mais espiritual do que literária, que sintetiza mais o espírito dos ensinamentos do que a sua expressão literal. Esse resumo é muito característico do antigo método oriental de ensinar, religião e filosofia, e lembra o caminho de 8 voltas do budismo, os 10 mandamentos de Moisés e outras sínteses de ideias. Jesus preocupou-se exclusivamente em ensinar princípios gerais, que sempre se relacionavam com estados mentais, pois ele bem sabia que, quando os estados mentais da pessoa são corretos, tudo mais segue o caminho certo, ao passo que, se eles forem errados, nada mais pode dar certo. Ao contrário de outros grandes mestres religiosos, ele não nos dá instruções detalhadas sobre o que devemos ou não fazer. Não nos diz o que comer ou beber, ou para não comer ou beber determinadas coisas. Não nos diz para observarmos certos rituais em determinadas ocasiões ou estações. De fato, todos os seus ensinamentos são antirritualísticos e antiformalistas. Jesus tinha pouca paciência com seus sacerdotes judeus e sua teoria de salvação através das observâncias do templo. É chegada a hora em que, nem nesta montanha, nem em Jerusalém, adorarei o Pai. É chegada a hora em que o verdadeiro fiel adorará o Pai em espírito e verdade, pois o Pai busca esses para adorá-lo. Deus é espírito, e os que o adorarem terão de adorá-lo em espírito e em verdade. Os fariseus, com seu severo código de observâncias exteriores, eram o único povo com quem Jesus se mostrava realmente intolerante. Um fariseu consciencioso nesse tempo, e a maioria era extremamente conscienciosa, de acordo com o seu ponto de vista, tinha de atender a um enorme número de detalhes exteriores. Todos os dias, antes de sentir que estava satisfazendo as exigências divinas.
Um rabino dos nossos tempos calculou em não menos de 600 o número desses detalhes. E, como é evidente que nenhum ser humano poderia observar tudo isso na prática, o resultado natural era que a pessoa, consciente de não estar cumprindo com todos os seus deveres, deveria necessariamente viver numa crônica sensação de estar em pecado. Ora, acreditar que se peca é para os fins práticos, pecar com todas as consequências decorrentes dessa convicção. A atitude de Jesus contrasta com isso, porque o seu objetivo é antes evitar que a pessoa se apoie em coisas exteriores, seja para a sua gratificação, seja para a sua salvação espiritual, e inculcar uma nova atitude mental, o que é expresso nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Logo de início, temos de levar em conta algo de grande importância para o estudo da Bíblia, ou seja, que ela está escrita num idioma próprio e que termos e expressões, por vezes, até mesmo as palavras, são usados na Bíblia num sentido bem diferente do de todos os dias. Isso além do fato, aqui também temos de prestar atenção de que certas palavras mudam de significado desde que a Bíblia foi traduzida. A Bíblia é, na verdade, um texto de metafísica, um manual para o crescimento da alma, e encara todas as questões desse ponto de vista. Por este motivo, todos os assuntos são nela tratados com a máxima amplidão. A Bíblia vê todas as coisas em relação à alma humana e usa muitos termos comuns, num sentido muito mais amplo do que vulgarmente lhes é atribuído. Por exemplo, a palavra pão na Bíblia significa não apenas qualquer espécie de alimento físico, que é o sentido mais amplo que pão tem na literatura em geral, mas todas as coisas que o homem necessita, todas as coisas materiais, como roupa, abrigo, dinheiro, educação, companheirismo, etc. E também todas as coisas espirituais, como a percepção, a compreensão e principalmente a realização espiritual. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu sou o pão da vida, a menos que comerdes deste pão. Um outro exemplo é a palavra prosperidade. No sentido bíblico, prosperidade e prosperar significam muito mais do que a aquisição de bens materiais. Significam ser bem-sucedido na oração. Do ponto de vista da alma, ser bem-sucedido na oração é a única espécie de prosperidade que vale a pena. E se nossas preces forem bem-sucedidas, obteremos naturalmente todas as coisas materiais de que precisamos. Uma certa quantidade de bens materiais é evidentemente essencial, mas na realidade, as riquezas materiais são a coisa menos importante que há na vida, e é por isso que a Bíblia dá à palavra próspero o seu verdadeiro significado. Ser pobre de espírito não tem a mesma acepção que hoje em dia. Ser pobre de espírito significa ter se despido de todo o desejo de exercer a vontade pessoal. E o que é igualmente importante, ter renunciado a todas as opiniões preconceituosas na busca de Deus. Significa estarmos dispostos a pôr de lado os nossos hábitos atuais, de pensamento, nossos atuais preconceitos e pontos de vista, e até mesmo, se necessário, o nosso modo de vida atual. Pôr de lado, enfim, tudo o que puder interpor-se à nossa procura de Deus. Uma das passagens mais tristes de toda a literatura é a história do jovem rico, que perdeu uma das maiores oportunidades e se afastou tristemente, porque tinha grandes propriedades. Essa é, no fundo, a história da humanidade em geral. Rejeitamos a salvação que Jesus nos oferece, nossa chance de encontrar Deus, porque temos grandes posses. Não por sermos muito ricos em termos de dinheiro, pois a maioria das pessoas não é, mas por termos grandes posses sob a forma de ideias preconceituosas, confiança em nosso próprio julgamento e nas ideias que nos são familiares, orgulho espiritual, originado da excelência acadêmica, ligação sentimental ou material a instituições e organizações, hábitos de vida que não desejamos renunciar,
preocupação com o respeito dos outros, ou talvez medo do ridículo público, ou interesse em honrarias e distinções mundanas. E todas essas posses nos mantêm agrilhoados à rocha do sofrimento, que é o nosso exílio de Deus. O jovem rico é uma das figuras mais trágicas da história, não porque fosse rico, pois a riqueza em si não é nem boa nem má, mas porque o seu coração estava escravizado pelo amor ao dinheiro, que Paulo nos diz ser a raiz de todos os males. Poderia ter sido multimilionário em prata e ouro, mas se seu coração não estivesse preso às riquezas materiais, ele seria tão livre quanto o mais pobre dos mendigos de entrar no reino dos céus. Mas ele confiava em suas riquezas, e isso fechou as portas do céu. Por que razão a mensagem de Cristo não foi recebida em aplausos pelos eclesiásticos de Jerusalém? Porque eles eram grandes proprietários de sabedoria rabínica, donos de honrarias e cargos de grande importância pública, na qualidade de mestres oficiais da religião, e teriam que sacrificar estas posses para aceitar os ensinamentos espirituais de Jesus. As pessoas humanas e incultas que ouviam o mestre com satisfação, felizmente não tinham tais posses para afastá-las da verdade. Porque nos tempos modernos, quando a mesma simples mensagem de Cristo quanto à imanência e à disponibilidade de Deus ou quanto à luz interior que arde eternamente na alma do homem, mais uma vez fez a sua aparição no mundo, foi novamente, na maioria das vezes, bem recebida apenas entre os simples e os iliterados. Porque não foram os bispos, os deões, os moderadores, os ministros, os presbíteros que a transmitiram ao mundo? Porque não foi Oxford, ou Cambridge, ou Harvard, o centro de onde partiu esse conhecimento dentre todos os mais importantes? De novo, a resposta é porque tinham grandes bens de orgulho intelectual e espiritual, grandes bens de autossatisfação e autossegurança, grandes bens de galardões acadêmicos e prestígio social.